Olá, mamães, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque nós estamos aqui no grupo, né? No projeto Plante. Eu lancei o convite para vocês entraram no grupo, aceitando. Muitos também preencheram o formulário, confirmando o desejo de estar no grupo. E qual é a nossa proposta? A nossa proposta é conversarmos e trabalharmos sobre a educação dos filhos, os desafios que nós vamos encontrando no meio do caminho, e tudo isso de uma forma que a gente possa ter algumas ferramentas e ter algumas orientações para tentarmos, né, ou procurarmos ter esse relacionamento, essa convivência com os filhos e também nessa nossa relação, às vezes, família e escola. Vou explicar um pouquinho qual foi a minha motivação na minha formação, na graduação em pedagogia. O meu projeto de pesquisa foi voltado para a escola e família, porque eu acredito muito nessa parceria e acredito também na ideia de que se nós temos uma família, né, forte, estruturada, e a gente consegue caminhar bem, né, e tem esse apoio até externo, a gente consegue também ter na escola, né, os nossos alunos, a nossa convivência, o nosso ouvir, o nosso participar de uma forma melhor. E aí o meu projeto foi nessa linha, né, nessa vertente de escola e família. Logo depois, quando eu fiz a minha pós-graduação também em gestão escolar, eu fiz a pós e o trabalho de conclusão de curso voltado para memórias, né, as memórias familiares, as memórias escolares, que é justamente o que nos move, né, o que a gente traz com a gente da nossa relação com a família e do que a gente traz dessa relação com a escola, e juntando essas duas coisas, como que a gente se relaciona no ambiente escolar e se relaciona também com as pessoas e na vida. Baseado nisso, eu fui fazendo, né, o meu trabalho, fui para a vida trabalhando na escola, mas também no secular, né, fora da escola, tendo a possibilidade de acompanhar alguns pais e alguns adolescentes também, crianças, toda essa vivência, mas de uma forma mais despretensiosa, né, de uma forma mais voluntária, de uma forma que a gente foi caminhando e ajustando e ajudando dentro da possibilidade. No início do ano, eu resolvi, né, voltar também a estudar, fazer alguns cursos, e eu estou fazendo também uma formação em educação parental e também voltado para o acompanhamento com adolescentes, no foco com adolescentes. Até porque no ano passado, 2019, eu lancei também meu primeiro livro, que é voltado para os adolescentes, para quem trabalha com adolescentes, e voltado para essa questão de comunhão, de relacionamento, de convívio uns com os outros. E esse livro, ele tem a ideia de trabalhar também com, futuramente, né, lançar um outro livro, que seria uma série, da família, né, as convivências familiares e como que a gente pode, principalmente nessa fase de pré-adolescente e adolescente, conseguir trabalhar melhor com eles e conseguir entendê-los melhor. E, baseado nisso, numa conversa, né, com uma mãezinha, depois da conversa eu percebi que ela parou e chorou, né, muito, e ela comentava que realmente ela não sabia, né, o que fazer. Ela não tinha, assim, ela falava e verbalizava claramente isso, que ela já não sabia mais o que fazer. E naquele momento eu percebi de fato que não é uma questão, às vezes, que a gente olha e fala assim, né, a pessoa largou de mão ou não sabe conduzir a vida do filho. E até porque a gente não vai conduzir, a gente vai orientar. Né? E naquele dia eu realmente percebi que às vezes a gente está muito só, que às vezes a gente não tem um acompanhamento,
que às vezes a gente não tem aonde buscar, né? Ou até mesmo com quem partilhar. E aquilo me incomodou bastante e eu tomei a decisão de investir, né, mais em mim, no sentido de preparo, e investir também em ajudar as famílias, as mamães, os adolescentes, especificamente, nesse convívio e nesses desafios. Então, vamos lá. No nosso encontro passado, né, na segunda-feira passada, eu comecei a falar sobre quem quer educar precisa primeiro pensar em si, né? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui como uma retrospectiva do que a gente conversou no primeiro encontro. Porque não adianta você tentar cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? Enquanto mães, a gente às vezes faz tantas coisas, corre para tantos lados, atende a tantas pessoas e a gente não para um pouco para pensar na gente e pensar também na maternidade. E aí eu quero já lançar algumas perguntas para vocês. A primeira: quantos livros você já leu sobre maternidade ou criação de filhos? Segunda pergunta: quantos cursos você já fez? E eu vou botar curso aí, palestra que você assistiu a respeito de educação de filhos que tenha sido você buscando e não no ambiente escolar, porque talvez você possa ter participado por um convite da escola e aí a gente acaba indo e participando daquela reunião. Mas são duas perguntas: quantos livros você já leu e quantas palestras, quantos cursos você já frequentou, e específico você procurando para pensar e repensar e se embasar, né, se enriquecer de conteúdo no sentido de como que eu posso fazer de uma melhor forma, né? Como que pode ser resolvido alguns conflitos e como posso ser também uma mãe, né, que possa contribuir para a educação do meu filho e que ele chegue lá na frente e a gente consiga olhar e perceber que valeu a pena a gente estar investindo todo esse tempo e buscando também conhecimento. Uma das coisas também que eu falei na semana passada, no primeiro encontro, é que a gente precisa dar uma olhada, né? Existe um ciclo que eu chamo de ciclo da esperança, que foi até eu que organizei esse ciclo, que a gente precisa parar e analisar a nossa vida, analisar a questão da própria maternidade, como isso se deu na minha vida, como eu fui criado, como meus pais conduziram o processo da minha educação e o que dessas coisas que eu tive dos meus pais que hoje também eu faço com os meus filhos, ou o que dessas coisas interfere também nesse meu relacionamento com os meus filhos. Se a gente quer educar, se a gente quer fazer uma criação saudável, e isso também eu coloco no livro, antes de qualquer coisa, se você, seja seu filho, ou seja como professor, ou seja como um educador, né, em outro local, eu preciso estar bem, eu preciso repensar a minha vida, porque os adolescentes, principalmente os nossos filhos, desde pequenos, eles estão olhando o tempo todo para a gente e eles percebem muito mais do que a gente pensa, como a gente convive, como a gente fala, como a gente age. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, às vezes a gente expressa, verbaliza, né, uma coisa e expressa outra, age de outra forma. Então tudo isso a gente precisa olhar, porque às vezes a gente pensa assim, nosso filho é indisciplinado. Mas como que eu estou lidando também com a vida e na minha relação com ele? Mas isso a gente vai ver mais para frente. E aí eu quero fazer uma outra pergunta, né? Como foi a sua criação? Como que você teve essa relação, né, com os seus pais? E que lembranças, boas ou ruins, você
Tem, porque também às vezes a gente, numa relação talvez com os pais que não foi tão boa, a gente acaba também sendo fechado, né? A gente se fecha e às vezes na criação dos nossos filhos a gente vai reproduzindo isso. Se a gente teve muito abertura, a gente tende também a estar às vezes dando essa abertura toda aos filhos. E aí a primeira coisa é que da palavrinha, né? A gente está trabalhando a questão do plant, a primeira letra é o P. E nesse P eu trabalho a questão do propósito e identidade, né? Qual é o meu propósito enquanto mãe? Qual é o meu olhar enquanto missão de mãe? E qual é também a identidade que eu estou formando no meu filho, na minha filha, naquele que eu estou educando? Isso tem tudo a ver com o que eu creio de vida, né? E como eu vou passando isso para os meus filhos. Antes de educar, devemos nos avaliar. Educamos como os nossos pais, é aquilo que eu já falei. Como foi a sua educação? Essas são algumas perguntas que você precisa responder. Porque aquilo que a gente traz da nossa família, a gente tende também a passar nos nossos filhos e na nossa família. Ou fazer totalmente ao contrário, né? Tem coisas que eu me lembro que minha mãe fazia e hoje eu não quero aplicar nos meus filhos. Mas tem coisas que eu falei que não faria e eu me vejo fazendo igual. Então a gente precisa ter essa consciência de paternidade, de maternidade, de família que a gente teve, para a gente rever e pensar se a gente não está fazendo os mesmos erros ou se a gente também está acertando como os nossos pais acertaram conosco. Precisamos avaliar e resolver questões da nossa paternidade, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente vai conversando com as pessoas e a infância não foi muito boa, muitas vezes a infância foi muito difícil, muitas vezes tiveram problemas, né, em famílias, e aí a gente traz essa visão não tão boa, né, do pai, da mãe, das relações familiares. Então, assim, a gente, às vezes, inconscientemente, a gente transmite também para os nossos filhos as nossas insatisfações que a gente teve na nossa vida. Então, esse primeiro momento é para você pensar algumas coisas. Vamos rever. Quantos livros você já leu sobre maternidade? Quantos cursos você já participou a respeito de maternidade? Como foi a sua relação com os seus pais, com a sua família? Que lembranças boas e que coisas que você não agrada muito que você traz dessa relação? E aí a gente vai fazer uma avaliação disso e entender como foi. Ah, foi ruim, não foi bom, eu preciso resolver isso e eu preciso estar bem em relação à minha família, que às vezes convive ainda comigo ou que já não convive mais, mas para que eu possa ser uma melhor mãe, para que eu possa ser um melhor pai, né? Como eu falei aqui, a gente está especificamente como mães, né? E aí, independente ou não da nossa crença, da nossa religião, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que acredita, né, em Deus e entende a família como sendo um projeto de Deus. E Deus, quando criou a família, quando Ele nos entregou os nossos filhos, Ele entregou para que a gente cuidasse, para que a gente pudesse ser bênção na vida desses filhos e criasse esses filhos de maneira que eles também se desenvolvam, cresçam, sejam saudáveis e nós possamos ser aquela força no sentido de impulsionar esse filho para a vida, né? Para que ele seja alguém que já na realidade ele não vai ser lá no futuro, mas que enquanto cada dia ele seja alguém, não alguém do futuro, mas que cada dia ele seja quem Deus também planejou para que ele seja. Então, só para a gente continuar, né? Só podemos dar o que temos, né? Se eu não estou bem, uma das coisas que eu falo no livro também é que aquilo que a gente pensa a nosso respeito é o que nós somos, que na realidade não é uma frase minha,
mas é uma frase bíblica e que se aplica à nossa vida. Como que você se vê? Como que você se enxerga? Né? E isso os nossos filhos estão vendo, né? Como que eu me valorizo, como que eu acredito naquilo que eu posso fazer ou não, porque se muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial, e a gente também demonstra isso para os nossos filhos no sentido de não nos ajudar a entender que eles podem ir adiante, que eles podem chegar em algum lugar, às vezes até lugares que a gente não chegou ou coisas que a gente não fez, né? E valorizar isso nos nossos filhos. E aí a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu não estou bem, provavelmente eu não vou dar boas coisas, né? Eu vou estar sempre estressado, eu vou estar sempre aborrecido, eu vou sempre estar com uma palavra negativa, eu vou sempre estar com alguma coisa que ríspida demais. Então, assim, o que a gente tem oferecido, né, aos nossos filhos? E aí a gente precisa olhar para a gente e perceber que às vezes também a gente precisa nos olharmos, né, como pessoas especiais, como pessoas que podem, como pessoas que vai conseguir, dentro das nossas possibilidades, avançar e fazer as coisas. Uma outra coisa, se formos expostos, né, à humilhação, às vezes temos a tendência de criar nossos filhos assim também. Eu venho de uma família que foi, assim, minha mãe e meu pai sempre foi muito estruturado e muito assim, de afeto, muito de me impulsionar, muito de me apoiar. Mas eu via, né, na relação com o meu avô, no sentido da vida, né, que ele teve, e no local onde eu morava tinha um vizinho também, que ele era muito rude, ele era muito agressivo na maneira de fazer as coisas, né? E aí tem muito a ver com isso, a tendência de criar nossos filhos da mesma maneira se nós fomos humilhados. Então, assim, nenhuma correção, nenhuma palavra que aquele vizinho, né, na época, dava, era um senhor, muito assim, correto na vida dele e tudo, mas ele chegou a um ponto que eu me lembro que para disciplinar, né, os netos, ele pegou um e o outro e começou a socar, né, colidir a cabeça de um e do outro, amarrou os dois e disse que era assim, que eles tinham que aprender daquela forma. E eu olhei aquilo, era da idade daqueles meninos, e achei estranho porque não era essa criação que eu tinha na minha família. Mas quer dizer, era a criação que ele teve, era a criação que aquele senhor teve, tudo para ser resolvido era de uma forma muito agressiva, de uma forma muito humilhante, de uma forma muito severa, né? E aí ele transmitia aquilo também para os netos dele, que estavam sob a guarda dele. Então, o que a gente pode pensar nesse primeiro momento para a gente caminhar? Fazer o que eu sugiro, que depois eu vou deixar aqui para vocês também, já até deixei, mas eu gostaria que vocês fizessem. Eu entendo que quem está no grupo é porque quer, né? E tem esse desejo de melhorar. Então, assim, a primeira regra nós precisamos, para melhorar, criar estratégias e realmente se colocar à disposição para fazermos o que precisa ser feito. Então, assim, não tem como a gente, vamos pensar aí, você, eu, né, acho que todas nós, a não ser aquelas que já têm o seu metabolismo bom para fazer comer e não engordar, que não é o meu caso, mas quando a gente vai para uma academia ou a gente é acompanhado por um profissional, a gente precisa seguir as orientações para que a gente tenha resultados. Não adianta eu comer, ir para uma academia ou para uma nutricionista e ela passar toda uma orientação para a gente não cumprir com aquelas orientações que vão nos ajudar, né, a nos alimentarmos melhor, a termos uma vida mais saudável e querer ter resultados.
Não adianta, vamos pensar nos nossos filhos, a gente mandar o filho para a escola, o professor passa, né, todas as instruções, passa as matérias, explica tudo, passa atividade de casa, passa atividade no livro e explica toda a matéria. Se aquele aluno não cumprir a sua tarefa, ele vai chegar no dia, talvez, da avaliação ou lá na frente, ele não vai ter conseguir o resultado que ele gostaria. A mesma coisa, eu estou chamando vocês para esse grupo para que a gente, de fato, use ferramentas, use algumas propostas, né, que não são fórmulas mágicas, mas são situações que a gente pode passar a criar e atividades e estruturas que a gente vai criando para a gente, para que a gente possa melhorar e para que os nossos filhos possam melhorar também. Então, não adianta só ouvir e a gente não praticar, né? Se a gente é igual andar de bicicleta, né? A gente aprende e dizem que não se esquece, mas se a gente também não praticar, a gente não fica tão hábil. Então, tudo é uma questão da gente aprender e estar fazendo. No serviço de vocês, seja de casa, seja externo, naquela função que você aprende ou que você estuda, a gente aprende e precisa praticar. Porque se a gente não praticar, a gente não vai ser o melhor ou a gente não vai se aprimorar naquilo que a gente está fazendo. Então, qual é a minha proposta, né? É que a gente, ao terminar aqui o vídeo, eu vou colocar de novo qual é a atividade. E o primeiro vídeo, que é esse, que foi o nosso encontro passado, você vai responder as perguntinhas que estão lá e vai fazer essa autoanálise, né? Que eu chamo do ciclo da esperança, que a gente começa a ir analisando. Se você está aqui é porque alguma coisa, né, algum desafio você tem enfrentado. Então, assim, como está a situação hoje, né? Qual é a minha realidade hoje em relação aos meus filhos? Não estou dizendo que tem que estar caótico, não. Mas existem alguns desafios que eu gostaria de melhorar na relação mãe e filho, na relação família, na relação meu filho e o mundo. Então, como que está hoje? Como que foi essa minha criação aí? O que eu estou trazendo da minha criação para também a criação dos meus filhos? Uma outra pergunta que eu não fiz no início é, esse filho, né, a gente precisa pensar, ele foi esperado, né, ou ele veio numa situação inesperada, eu não estava muito preparada para esse momento, mas ele chegou. Tudo isso vai influenciar muitas vezes na nossa relação